Com vocês, pastor Lorival de Almeida, e as palmas são para Jesus. Graças a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, amados. Tem muita bênção de Deus para a nossa vida. Abra o seu coração, porque as bênçãos estão caindo. Receba, não deixa passar não. A bênçãozinha está passando, ó, garfa sua. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 19. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, mas entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Jó capítulo 19, versículo 23 até o 27. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravassem num livro. Não tem tradutor hoje? Está pondo bem? Eu vou ler de novo, meus irmãos, porque o tradutor, para mim, entrou atrasado, mas eu acho que ele já estava falando, eu que não estava ouvindo, não é? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravassem no livro. E com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. E os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Fecha os seus olhos. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, mas entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Sentem-se, meus irmãos. Essa mensagem eu escrevi ela já há algum tempo. E eu gostaria de só fazer uma recapitulação do que nós falamos semana passada. A verdade é que desde que o pecado entrou na face da terra, nós nos deparamos com situações muito difíceis. Porque o coração e a mente do ser humano estão corrompidos. E não é só o coração e a mente, como a própria
o próprio ser humano em si, a própria humanidade em si está corrompida. E podem ter certeza, meus irmãos, que nós temos contemplado infortúnios em tantas pessoas, em tantas nações. Mas a verdade é que nós vamos também, em algum momento da nossa vida, passar por infortúnios, por coisas que parecem que nós não vamos conseguir nos livrar delas. Nós vamos passar por momentos difíceis na nossa vida. Por isso, quando eu escrevi essa mensagem, eu escrevi e coloquei o título: 2 coisas que você precisa saber. Eu havia com a minha esposa ido a El Salvador, e tinha acontecido o furacão Mitch, e eu já tinha acostumado a ir nessas zonas de tragédia. Tinha ido no furacão Andrew, e chegando naquele lugar, nós vimos ali uma senhora, que ela havia perdido a esposa, ou esposo, perdão, 3 filhos, estava sozinha. E eu comecei a perguntar: meu Deus, em que vai amparar uma senhora que parece não ter em que se amparar mais? Em que essa senhora vai se amparar para sair dessa situação difícil, dessa situação complicada? Pouco tempo depois nós fomos à Amazônia, nos deparamos com a situação de uma senhora que, juntamente também com o esposo e 3 filhos, se mudaram para uma cidade distante de todo mundo, e a situação foi se colocando difícil, e o marido se suicidou. E eu perguntava a mesma coisa: meu Deus, onde uma pessoa numa situação dessa vai tirar esperança, onde parece já não haver mais esperança? Como vai se levantar uma pessoa como essa, se parece não ter em nada onde se agarrar para sair do fundo do poço? E situações como essas, meus irmãos, a gente que viaja, às vezes a gente encontra pessoas que perdem família inteira. Recentemente tivemos a tragédia de Brumadinho, onde essas pessoas vão encontrar amparo para sair da situação que acabaram vivendo. Mas eu poderia dizer que, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a situações assim. Todos nós podemos passar por situações gravíssimas dessa maneira. E como é que nós vamos nos agarrar? Em que vamos nos agarrar para sair de uma situação complicada na nossa vida? Onde vamos ancorar a nossa esperança? Em momentos que nós parecemos não ter um porto de esperança. Por isso que eu li o texto que eu li e disse que o nosso tema hoje é 2 coisas que você precisa saber. Eu estou falando de Jó. Jó tinha 7 filhos e 7 filhas. Jó tinha 3.000 camelos, centenas de milhares de ovelhas, bois e jumentos. Tinha uma vida boa, era um homem considerado rico. E a Bíblia Sagrada nos diz que o diabo lançou no rosto do Senhor que Jó só servia a ele porque Deus dava a ele as coisas que ele tinha, dizendo que Jó era um comprado. Em 24 horas, Jó deixou de ser o homem mais afortunado da terra para ser o homem mais desgraçado do planeta. O inimigo tocou nos seus filhos e matou todos eles. O inimigo tocou nos seus bens e destruiu todos os seus bens. E Jó, diante dessa situação, manifestou-se dizendo: eu nasci nu,
e nu também eu vou morrer, não tem problema. Eu não trouxe nada a esse mundo e nada também levarei dele. O Senhor Deus deu e o Senhor Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Satanás falou: olha, Senhor, se tocar na carne dele, ele vai maldizer. Deus falou: não vai. E Satanás veio furiosamente, produzindo feridas em Jó, produzindo coceiras em Jó, desfigurando a face e o corpo de Jó. Jó já não tinha mais apetite, Jó já estava em depressão. Quando a gente fala no interior, Jó tinha pereba para tudo enquanto é lado. As feridas de Jó eram tão horrorosas que a Bíblia fala que ele se coçava com um caco de telha. Jó ficou numa situação tão horrorosa que a Bíblia fala que ele chamava os seus funcionários, eles não iam. A Bíblia fala que o bafo de Jó lhe era estranho à sua própria esposa. Larvas vivas estavam comendo o seu corpo. Jó estava numa situação lastimável. A Bíblia fala que Jó lamentou: enegreceu-se a minha pele, a minha pele colou-se aos meus olhos, aos meus ossos, perdão. Jó ficou pele e osso, perdeu o peso, ficou numa situação lastimável. E a nossa pergunta continua sendo a mesma. Diante das mazelas que a vida pode nos trazer, onde estará o nosso amparo? Onde estará o nosso porto seguro? Em que nos agarraremos para sair do fundo do poço? Esses exemplos que eu dei para os irmãos, não é que são exemplos verdadeiros, incluindo o exemplo de Jó. Ah, mas os meus amigos me ampararão nesse momento. Os amigos de Jó mostraram que não se pode confiar nos amigos. Um dos amigos de Jó disse: não, Jó, questão sua aí é a causa e o efeito. Ou seja, você tem culpa, está colhendo. No capítulo 20 nós vemos Zofar. Resumindo o que ele falou: Jó, o que você está passando, você merece muito mais ainda. Com amigos assim, quem é que precisa de inimigos, não é verdade? E o outro amigo de Jó, o tal de Bildade: olha, Jó, os seus filhos mereceram morrer. O homem já está apodrecendo em vida, sendo comido por larvas da terra. Vê, os amigos ainda fazem isso. A sensação que nós temos é que o último amparo que Jó tinha se desfaz. O último amparo que Jó tinha para poder sair da situação que estava, ou se levantar da situação que estava, se desfaz nessa situação que a Bíblia Sagrada descreve como o comentário dos seus amigos. Glória a Deus, meus irmãos, Ele é providencial na sua sabedoria. Ele sabe que situações como essas podem vir para cada um de nós. E em seu amor nos deu o exemplo de Jó. E nós escolhemos outros exemplos que trouxemos para vocês, de pessoas que não tinham em quem se agarrar, a não ser na própria fé, na esperança e no Senhor. Jó, resumindo, perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu a família, perdeu as finanças, perdeu a saúde, perdeu os amigos, perdeu tudo. Como responder a uma situação como essa? Que muitos de vocês, quem sabe num grau menor, talvez venham estar passando nessa tarde. Onde encontrar forças num momento como esse? Jó sabia. Jó sabia. Jó foi claro quando disse que se escrevam as palavras que eu estou dizendo para sempre, que sejam esculpidas na rocha, que sejam eternizadas, e foram. Eu sei que
que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó sabia que tinha um Salvador pessoal, e eu quero que você saiba que você também tem um Salvador. Você também tem um amparo para os momentos mais escuros da sua vida. O nosso Redentor está vivo, meus irmãos. Nós podemos crer no amanhã, como diz um hino, né, Marquinhos? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está na mão do meu Jesus, que vivo está. Nós temos um Salvador que é digno de toda a nossa confiança, o nosso Redentor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Nosso Redentor, aquele que toma as nossas dores, aquele que nos redime das nossas dores. O nosso Redentor está vivo, o nosso Salvador está vivo. Nós temos em que nos apoiar, sim. Nós temos o nosso Senhor para nos apoiar nele. Jó sabia que viria o dia, que havia um tempo determinado por Deus para que a sua luta terminasse, para que as suas mazelas fossem exterminadas. Então ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Ah, quando Deus se levanta, meus irmãos, oh, lamassimicanda, lamasteias, aleluias. Quando Deus se levanta, que se curvem os poderosos, porque Deus não é brincadeira não. Quando Deus se levanta, que se curvem os rebeldes, porque Deus não é brincadeira não. Quando Deus se levanta e diz: agora é a minha hora, sai da frente, porque vão acontecer coisas grandes e tremendas. Ah, sim, a perseguição vai terminar. Ah, sim, as enfermidades vão embora. Ah, sim, as coisas ruins vão ser acabadas em nome de Jesus Cristo. Ah, sim, as legiões cairão por terra, os demônios serão subjugados. Ah, quando Deus se levanta. Ah, quando Deus se levanta. Meus irmãos, duas coisas: nós temos um Redentor. Nós temos, a primeira coisa é: eu sei que o meu Redentor vive. A segunda, Ele vai se levantar. Ele vai se levantar. Quando Satanás achou que Jesus estava morto para sempre, Ele ressuscitou. Eu tenho esse Redentor. Você tem esse Redentor? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor se levantará, aplanará a minha vida, aplanará a vida de todos quantos entregaram a própria vida para que Ele cuidasse, confiados de que, por mais inacreditável que seja a situação, o nosso Redentor vive e se levantará. Jó sabia disso. Jesus está vivo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nosso Redentor fará todas as coisas necessárias para o acerto da nossa vida. Nosso Redentor fará todas as nossas coisas, ou a nossa vida e esse mundo tudo novo. O nosso Redentor vai nos dar um novo corpo, e os corpos doentes e subjugados à enfermidade não mais existirão. O nosso Redentor nos dará uma nova mente, e nós não vamos ter mais a debilidade mental de acharmos que somos fracos, porque somos fortes através daquele que tem nos fortalecido. O nosso Senhor nos dará um novo lar, aquele lar que foi comprado por Jesus na cruz do Calvário, que a Bíblia fala no Apocalipse 20,
que lá não vai entrar nada que contamine a cidade de Deus. Não haverá pranto, não haverá dor, não haverá furacão, não haverá morte, não haverá suicídio, não haverá fome, não haverá nada que deturpe a boa vida reservada para aqueles que sabem que tem um Redentor, que Ele vive e que se levantará. Não tem recomeço melhor que esse, meus irmãos. Não tem. Não tem. Você precisa desse Redentor. Você precisa, quando se sentir atacado pelas forças do diabo, você precisa falar: Satanás, a minha pele se enegrece, eu estou debilitado, estou fragilizado, mas saiba de uma coisa: eu sei que o meu Redentor vive e vai se levantar. Eu sei que eu tenho um Redentor que venceu você na cruz do Calvário. O meu Redentor vive, Satanás. Eu não tenho medo de você, eu não tenho medo das suas artimanhas. Os falsos amigos, quando começarem a ver a sua situação difícil e começarem a destilar o seu veneno, mereceu, deve estar em pecado, se é assim mesmo, está vendo aí? Achavam que era homem de Deus, olha a situação dele. Só levanta o seu rosto e diga: eu sei que o meu Redentor vive. E calamasse candalhamasteias, aleluias. Eu tenho um Redentor que está vivo. E Ele vai se levantar. Tem o tempo dele se levantar em minha direção, em meu favor. E os meus inimigos serão colocados debaixo dos meus pés. Os meus inimigos vão se calar, porque o meu Deus é vivo. O meu Redentor é vivo e Ele se levantará. Você que talvez esteja empobrecido, talvez nesse momento você está nos ouvindo, você comeu o almoço, você já teve uma vida tão abundante, você não sabe nem o que vai comer na janta. Você é zombado, você é desprezado, menosprezado. As pessoas olham para você e não dão mais nada por você. Tem gente que já chegou a pensar que melhor para você é você morrer, que você vai desocupar espaço. Diga agora: eu sei que o meu Redentor vive. Eu não estou em pecado, eu não estou fazendo nada de errado, é uma prova que eu estou passando, mas eu tenho um Redentor que é vivo. Eu tenho um Deus que é vivo. Ele vai se levantar. E olha, meus irmãos, quando Deus se levantou na vida de Jó, a Bíblia Sagrada fala que Deus deu a Jó tudo que ele tinha em dobro. Esse é o nosso Deus. No mínimo o dobro. Confia no Senhor com toda a sua fé, com toda a sua confiança. Agarre-se no Senhor no momento mais difícil da sua vida, porque o seu Redentor, se Ele está vivo, se é o meu Redentor, se é o Redentor que a Bíblia fala, Ele haverá de agir, e Ele haverá de fazer de você um grande vencedor, um redimido, um lavado, um purificado. Haverá de colocar você como cabeça e não como cauda, e você glorificará o nome do Senhor aqui e lá na glória que nos está reservada. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo de Deus siga falando ao seu coração, à sua vida. Você tem esse Redentor? Porque às vezes, meus irmãos, muitas pessoas pensam que a mensagem é pregada e todos podem usufruir o teor da mensagem de igual modo. Eu digo a vocês que quando vocês estão calibrados com Deus, quando vocês têm certeza que Jesus está vivendo em vocês, tudo que essa palavra fala é promessa para a sua vida. Mas os que ainda não se entregaram para Jesus Cristo precisam se entregar. Deixa esse mundo para lá. Esse mundo é vaidade.
Quando eu falo de vaidade, eu não estou falando de, o irmão está com sono. Não, eu estou falando de vaidade. O que é vaidade realmente? Vaidade é o efêmero. Vaidade é o transitório. Vaidade é o que não dura. É o que termina. A vida é uma vaidade, porque a vida é curta. São coisas efêmeras que nós estamos vivendo, passageiras. Então entrega a sua vida ao Senhor. Deixa o seu orgulho para lá. Eu sou rico. Eu sou bonito. Eu sou famoso. Ontem enterraram um famoso. Não é que nenhum crente pode ter prazer de jeito nenhum. Eu fiquei triste que o cantor morreu. Era um jovem de 28 anos. Eu imagino o sofrimento da família. É evidente que nós temos que chorar com os que choram. Não deve existir prazer no coração de ninguém por ninguém que perece. Não, pelo contrário. Nós temos que ter amor pelas vidas. Eu só estou dizendo que a fama vai embora. Só estou dizendo que dinheiro vai embora. Tudo é passageiro. Mas você tem uma alma que é imortal. Você tem dentro de você o seu espírito que é imortal. Então você precisa de um Deus. Você precisa de um dia estar na presença desse Deus, prestando conta de tudo que você fez. E quando você entrega a sua vida ao Senhor, o Senhor limpa a sua vida, o Senhor purifica a sua vida, o Senhor perdoa os seus pecados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Eu estou convidando você para estar em Cristo a partir de hoje. Se você ainda não tem esse Redentor, você não pode dizer como Jó disse: eu sei que o meu Redentor, ele fala com uma propriedade. Eu sei que o meu Redentor vive. E fala com uma segurança: e se levantará.